Olá! Mais um episódio do Urbanidades, o podcast produzido pelo Urbandata Brasil sobre o Brasil urbano. Na entrevista de hoje, nós tivemos o grande prazer de conversar com o João, que trocou de lugar dessa vez, e entrevistador passou para entrevistado. Nós tivemos uma conversa maravilhosa com ele sobre cidades inteligentes. Pois é, Marcelo, a gente conversou com o nosso queridíssimo João Freitas, que contou pra gente um pouquinho da tese dele, que foi defendida no passado, 2018, sobre cidades inteligentes, mais especificamente a invenção da cidade inteligente do Rio de Janeiro. Bom, não vamos dar spoilers, vamos só lembrar mais uma vez que o Urban Data tem uma página no Facebook para quem tem interesse em assuntos urbanos. A gente posta notícias, mas também chamadas para artigos, chamada para bolsas. Para quem tem interesse, é só procurar por Brasil Urban Data, o banco de dados do Brasil Urbano. Gostaríamos também de falar para que vocês nos sigam no Spotify ou em qualquer outra plataforma que estejam ouvindo. Nós estamos em todas as plataformas digitais com o nosso podcast. Aqueles que usam Apple Podcast, se puderem nos dar 5 estrelinhas, porque isso ajuda a nossa visibilidade. Por fim, sempre vale lembrar, temos um e-mail, brasilurbandata@gmail.com. Agora vamos deixar de conversa e fiquem com a entrevista. Olá! Mais um episódio do Urbanidades. Hoje invertemos os papéis. Eu, Marcelo, que vocês me conhecem como entrevistadora pontual, estou aqui e serei seu anfitriã hoje na nossa trajetória por nossa entrevista. E eu estou aqui hoje com a Natália. Olá, gente, tudo bem? E quem é nosso entrevistado, Natália? Ele chama João, ele trabalha com cidade inteligente. E ele também trabalha com um projeto de podcasts, uma coisa interessante que ele faz, assim, tal Urbanidades. Talvez vocês reconheçam a voz dele. Cumprimente nosso público, João. Olá, pessoal. Muito obrigado pela apresentação. Alegria estar aqui agora não mais como anfitrião, mas como convidado, para poder compartilhar um pouco das minhas pesquisas. Muito bom quebrar a rotina um pouco. Bom, você já conhece nossa estrutura, então vamos começar essa entrevista. João, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você? João por João mesmo. Quem é você? Conte um pouco da sua trajetória acadêmica para nós. Sensacional. É engraçado que eu me dei conta que eu não tive a oportunidade de me apresentar no podcast oficialmente. A gente teve até um episódio em que a equipe se apresenta, mas eu estava tão vidrado na posição de host, de anfitrião, que estava só distribuindo ali a palavra, distribuindo o jogo, e não me apresentei. E aí eu acho que agora vai ser uma oportunidade interessante, não só de me apresentar, mas para podermos conversar um pouco sobre minha pesquisa. Eu sou turismólogo de formação, eu me graduei na UF, estudei lá de 2007 a 2011, e em 2011, meio que sem saber o que ia fazer, né, do futuro, até um pouco desiludido com o mercado de trabalho mesmo do turismo, já tinha tido algumas experiências no campo e não queria muito seguir por essa vertente. Cheguei a trabalhar em navio de cruzeiro. E aí eu tive contato com o livro Gringo na Laje, muito por intermédio do professor Bernardo Chebub, que já estava sendo orientado pela professora Bianca Freire Medeiros. E aí eu fiquei muito encantado, não exatamente pelo tema em si, não que não fosse interessante, é bastante interessante, mas o que mais me chamava a atenção ali era a forma como a questão do turismo era abordada, muito mais quase como um fato social total, e aquilo ali sendo um ponto de partida para pensar uma realidade. E a partir disso eu fui atrás da autora do livro, que é a Bianca Freire Medeiros, que é a coordenadora desse projeto, né? E fiz o processo para o CPDOC, o Centro de Pesquisa de Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, onde na ocasião ela lecionava, muito no intuito de dar sequência a isso.
E aí eu entro no mestrado com vontade de pesquisar, para uma abordagem sociológica, a questão do turismo de luxo. E isso muda completamente ainda no fim do primeiro ano de mestrado. E aí eu tive contato com um projeto que estava sendo feito pela FGV Opinião, um projeto de pesquisa. O FGV Opinião é o Núcleo de Pesquisa Social Aplicada do já mencionado CPDOC, que envolvia a cidade de Búzios, a armação dos Búzios, na região dos lagos do Rio de Janeiro. O projeto, na ocasião, estava sendo patrocinado pela então Ampla, hoje Enel, que é a maior concessionária de energia elétrica do estado do Rio de Janeiro, mesmo não atendendo a cidade do Rio de Janeiro, né? Ela atende mais de 5 dezenas de municípios, o que faz dela a maior do estado. E eles estavam com um projeto de criar uma rede de fornecimento inteligente e que, em tese, faria de Búzios ser a primeira cidade inteligente da América Latina. O curioso dessa história é que esse título, ainda em 2012, de primeira cidade inteligente da América Latina, já estava sendo reivindicado, digamos assim, por outras 10 cidades, pelo menos. E isso, por si só, já era algo para a gente começar a pensar, né? Por que essa disputa? Por que ser cidade inteligente importa tanto? E uma pergunta que viria antes, sem sombra de dúvida, é: que diabos é uma cidade inteligente? E aí eu fiz o meu mestrado em Búzios, né? Concluí em 2013, tendo contato muito com essa literatura que estava muito pulsante, ainda que fosse um tema relativamente novo, já tinha muitas obras disponíveis assim para consulta, o que tornou esse mergulho no mestrado muito proveitoso. E nesse processo, eu estava vendo o Rio de Janeiro, que já tinha vencido as disputas para ser sede tanto da Copa do Mundo das Olimpíadas, e o Rio de Janeiro estava despontando como cidade inteligente. Em vários artigos ele era citado como exemplo. Era da América Latina? Não mais essa coisa da América Latina, mas recebendo o prêmio de cidade inteligente, sendo um exemplo de cidade inteligente. Inclusive, em 2013, o Richard Sennett, 2012 ou 2013, publicou um texto falando sobre o Rio de Janeiro como cidade inteligente. O Rio acabou ganhando um prêmio em 2013, que é o World Smart City, que seria a cidade inteligente do ano, né, no caso de 2013. Isso me chamou bastante atenção. E aí, então, em 2014, depois de ter concluído o mestrado, ingressei no doutorado, ainda pelo CPDOC, sendo orientado no início pela Bianca Freire Medeiros, depois ela passou a co-orientar quando se mudou para a USP. Eu fui orientado pelo professor Márcio Grijó Villarruca. E aí a gente se inclina para estudar o caso do Rio de Janeiro, que se o caso de Búzios já era rico para pensar nesse debate da cidade inteligente, o caso do Rio de Janeiro era riquíssimo, né? Então, minha pesquisa segue por esse caminho. Atualmente eu sou professor do Colegiado de Turismo, lá do Cefet de Nova Friburgo, e sigo as pesquisas relacionadas à cidade inteligente, mobilidades e por aí vai. Bom, João, você contou que você se interessou pela pergunta, mas por que é tão importante uma cidade ser classificada como uma cidade inteligente? E como que essa pergunta vai orientar o que você propôs fazer com a sua tese? Posso fazer uma pergunta complementar? Claro. Explica para os nossos ouvintes o que diabo é uma cidade inteligente, como você disse, porque eu acho que eles devem estar se perguntando a mesma coisa. Então, eu acho que talvez seria bom dar um panorama disso. Vamos por partes, né? Eu vou tentar primeiro ilustrar essa pergunta a pergunta do Marcelo, e depois vou na pergunta da Natália. Eu acho que a gente ainda não sabe o que é uma cidade inteligente. E isso tem sido apontado na literatura. Até há algumas tentativas de definir o que é uma cidade inteligente, muitas delas demonstrando
um fetiche pela tecnologia, então a gente vai ver muito presente a questão dos usos das tecnologias de informação e comunicação na gestão da cidade, mas há ainda um vácuo conceitual sobre o que é cidade inteligente. Mas uma ideia geral, né, se a gente puder trabalhar com essa ilustração, a cidade inteligente segue, na verdade, uma tendência dos nossos tempos. A gente tem o telefone inteligente, né, os smartphones, a gente vai ter as smart TVs, a gente vai ter agora uma série de utensílios da casa conectados à internet, né, a dita internet das coisas, então geladeira, micro-ondas, ar-condicionado sendo ativado pelo celular remotamente, e se comunicando também entre si. Então, acho que cidade inteligente também segue um pouco esse momento em que a tecnologia parece dar mais um salto, né? Não só automação, mas uma questão de autonomia também no fazer das coisas. Então, acho que a cidade inteligente segue esse caminho. Até a academia inteligente, né? Tem Smart Fit. Então, é um processo que na tese chamam de inteligentização do mundo, né? Ainda que seja estranho a gente poder falar sobre coisas sendo inteligentes e até mesmo uma cidade sendo inteligente. Então, tanto na dissertação quanto na tese, eu tento trazer um apanhado de definições, algumas que eu tenho um pouco mais de aderência, outras nem tanto, compreendendo que não há ainda um consenso sobre o que seria a cidade inteligente. Mas vamos ficar com essa imagem do uso ostensivo das tecnologias de informação e comunicação, que de fato tem sido um ponto em comum. Há autores que falam, né, que não basta isso, que é preciso mudanças mais profundas, que isso tem que ser distribuído, que isso tem que impactar de forma positiva na vida das pessoas, mas é quase um movimento de contracorrente, né, a essa primeira onda que falava apenas do uso das tecnologias. E aí a pergunta da Natália é por que é importante uma cidade ser inteligente, né? É interessante a gente ver esse movimento de várias cidades ao redor do mundo tendo esse ímpeto de se categorizar, ser classificada como cidade inteligente. E é de se pensar que não necessariamente essas cidades precisariam carregar esses títulos. Elas poderiam estar usando essas tecnologias nas suas gestões, mas não reivindicar esse título. E aí o que eu tento trazer é que essa questão da cidade inteligente tem funcionado, de certa forma, como uma espécie de brand mesmo, sabe? De um carimbo de que essa cidade é moderna, que tem uma gestão eficiente, e isso muito a reboque dessas tecnologias. Mas não só isso. Eu estive, durante o processo da pesquisa, estava indo atrás de tudo que se falava sobre cidade inteligente, né? E aí eu recebi um convite de um evento que ia acontecer no centro do Rio de Janeiro, na ocasião sendo organizado pela FGV Projetos, se não me engano. E aí eu fui nesse evento, digamos que à paisana, mas muito claramente não era um evento para estudantes. E aí de início a gente teve lá a abertura, né? Um representante da FGV Projetos, falando da necessidade de repensar as cidades, e aí em seguida veio um representante de um banco, de um fundo internacional de apoio às cidades, alguma coisa do tipo, depois de um banco latino-americano, e a manhã toda foi assim, com essas falas, e aí à tarde teve alguns representantes de cidade, dentre eles o chefe executivo do COR, do Centro de Operações Rio, do qual já falarei em breve,
estava lá presente, mas basicamente a parte da manhã do evento era como, e é importante mencionar também que grande parte da audiência ali presente eram gestores urbanos, eram representantes de prefeituras das mais diversas, acho que a maioria do estado do Rio de Janeiro, não lembro se tinha alguém de fora do estado, mas basicamente era um workshop de como que eles poderiam acessar determinados fundos de investimento a partir, a partir do momento que acessassem essa ideia de cidade inteligente. Muito em função de questões que são da ordem do dia, são muito importantes para pensarmos, como a questão da sustentabilidade, seja essa não somente ambiental, mas econômico e social. Alguns fundos de investimento eram mais acessíveis para cidades que assumissem certo compromisso com esses valores, e ser cidade inteligente ajudaria nesse processo. No caso do Rio de Janeiro, que foi o foco da minha pesquisa, isso me parece ainda mais flagrante. Então, João, você já adiantou a questão do Centro de Operações Rio, né, o COR, que é central para a sua tese, que vale dizer, a gente não falou no começo, mas vamos anunciar aqui, o João defendeu a tese dele no ano passado, né, João? Exatamente. Então, temos um trabalho fresquinho e que tem o Centro de Operações Rio como um órgão central de análise. Nessa conversa, você mesmo diz que o que faz de uma cidade inteligente vai variar. Por isso que, né, o importante é ela se identificar como uma cidade inteligente, e isso depende de diversos fatores. Para o caso do Rio de Janeiro, qual é o modelo que se chegou e por que que o COR é tão importante na sua perspectiva para pensar o Rio de Janeiro como cidade inteligente? Obrigado pela pergunta, Natália. Vamos pensar em algumas questões aqui. Vou tentar jogar alguns contextos para a gente situar esse movimento. O Rio de Janeiro já tinha tentado ser sede das Olimpíadas 2 vezes antes e não havia tido sucesso. Em 2010, o Rio de Janeiro sofre com fortes chuvas. Já nesse momento já estava certo que sediaria tanto a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas, e a cidade demonstrou um grande despreparo para lidar com as emergências, né? A gente teve mais de uma centena de mortos, e não dá para culpar a chuva, não é a chuva que mata, mas o despreparo da prefeitura, do estado em lidar com essas emergências. Então esse é um ponto. E aí você perguntou sobre em que projeto o Rio de Janeiro se baseia, né? O título da minha tese é A Invenção da Cidade Inteligente Rio. E eu me aproprio dessa alegoria, que é muito utilizada pela antropologia, pela sociologia, pela história, que é a questão da invenção, para narrar um pouco de detalhes um processo histórico, um processo de surgimento, de criação de algo. E aí eu me aproprio dessa imagem muito a partir da obra do antropólogo americano Roy Wagner, que escreveu A Invenção da Cultura na década de 60 e só teve sua tradução para o Brasil nos anos 2000. E para a antropologia, o Roy Wagner é bastante questionado. Há outros autores que tratam das questões que ele põe ali, mas não me baseio nisso para falar sobre a invenção da cidade inteligente. Eu me baseio na forma como ele utiliza a ideia de invenção. E ele diz que a cultura não existe e que a cultura passaria a existir a partir do momento que o antropólogo tivesse contato com a cultura do outro e a partir desse momento formulasse de forma
de forma a mobilizar a sua própria cultura para explicar a do outro como uma espécie de associação. E aí eu me baseei nessa ideia para dizer que a cidade inteligente não existe. E ela não só não existe, como ela não existe de duas formas diferentes. Ela não existe como conceito e ela não existe como manifestação física. O conceito é aquilo que você estava falando já, de que ela não tem não tem definições prontas. É isso? Exatamente. Até tem tentativas de se definir o que é uma cidade inteligente, mas todas elas muito incipientes ainda e com pouco consenso. E a gente não consegue chegar no ponto comum para entender o que de fato é uma cidade inteligente a partir desses conceitos. E é curioso a gente falar disso, por exemplo. A gente sabe o que é uma metrópole, a gente sabe o que é uma cidade dormitório, a gente consegue olhar de fora e apontar para essa cidade e dizer, não, essa cidade é uma metrópole de acordo com o que a gente tem de definição de conceito. Da cidade inteligente parece que a gente não tem isso. É até uma imagem interessante para a gente pensar, o que eu até gosto bastante dessa alegoria que eu trago para pensar nessa questão, citar o livro do Gabriel Garcia Marques, Os 100 Anos de Solidão, em que ele começa, como primeira página da história, em que ele vai situar no tempo a cidade de Macondo. Ele fala que aquela história se passa num tempo tão antigo em que as coisas ainda não tinham nomes. Para se referir a elas, seria necessário apontá-las. Me parece que a cidade inteligente é o ao contrário. Ela já tem nome, a gente ouve falar bastante sobre cidade inteligente, mas ela ainda não tem o que apontar, não tem como a gente apontar para ela. E aí é nesse sentido que eu falo que ela também não existe enquanto manifestação material. Não há nada que a cidade possa ter que automaticamente a caracterizaria como cidade inteligente. O que faz uma cidade inteligente é, antes de tudo, o discurso que essa cidade vai concatenar em relação às tecnologias que ela eventualmente está utilizando para se alardear enquanto cidade inteligente. Ou seja, pelo menos nos casos que eu analisei, que eu procurei olhar com um pouco mais de atenção, tendo a ampliar isso para a totalidade, mas seria um erro generalizar, na maioria dos casos, se não em todos, a cidade inteligente sempre surge de dentro para fora, nunca de fora para dentro, no sentido de que é sempre a própria cidade que está se definindo como cidade inteligente ou buscando esse reconhecimento junto a grupos internacionais que, de certa forma, vêm para legitimar o que é uma cidade inteligente ou não, ainda que não se tenha muito consenso em relação a isso. E o COR, João, nessa história, o Centro de Operações Rio? Qual o papel dele, qual o lugar e por que ele é importante? Então, ele é o ponto central dessa narrativa que o Rio de Janeiro constrói como cidade inteligente. Aliás, é importante mencionar um ponto, Natália. O meu trabalho está circunscrito no período de 2010 a 2016. 2010 é o ano que ocorrem fortes chuvas em que a prefeitura começa a se mobilizar e 2016 é o último ano de mandato do Eduardo Paes e eu precisava estipular um prazo para terminar essa pesquisa e os primeiros anos de governo do prefeito Marcelo Crivella em relação ao COR, ao Centro de Operações Rio, estava muito confuso. Então, a minha fala se detém a esses 6 anos de COR, considerando que em 2010 ele começa planejado, mas vai ser inaugurado somente em 2011. O COR, o Centro de Operações Rio,
é uma grande sala de controle em que a Prefeitura do Rio de Janeiro reúne representantes de todas as agências da cidade, bem como representantes das forças policiais, secretarias e tudo mais. Então a gente vai ter ali pelo menos 30 agências trabalhando sobre o mesmo teto. É uma sala de gestão da cidade, e aí em uma das paredes tem uma grande tela. Inclusive tem um documentário chamado Urbanized, e fala sobre cidades e tal. Tem uma entrevista com o ex-prefeito Eduardo Paes, e ele fala sobre o Centro de Operações Rio e se gaba de como o COR tem uma tela maior do que a da NASA. É um telão que ocupa toda uma parede. Mas voltando à questão do COR, e aí ele começa a utilizar as câmeras que a prefeitura já tinha espalhadas pela cidade do Rio, começa a cruzar dados com radares de chuva que a cidade já tinha instalado em chuvas anteriores, começa a cruzar com informação de trânsito dos aplicativos, e a partir daí se torna uma sala em que toda a gestão da cidade passa por ali. E aí, no momento em que o Rio de Janeiro tenta entrar nessa rede de cidades inteligentes, o COR é parte central desse projeto. As obras que estavam acontecendo também na região portuária do Rio, o dito Porto Maravilha, também entra nesse projeto, mas o COR, que é o principal representante, né? É o principal responsável pela cidade do Rio de Janeiro passar a figurar nesse mapa das cidades inteligentes. E aí minha pesquisa é justamente olhando para o COR e pensando a partir do paradigma das novas mobilidades, como que ele muda de forma muito evidente a relação que a cidade do Rio de Janeiro tem com essas tecnologias de informação e comunicação e como isso afeta na gestão e na imagem que o Rio de Janeiro estava tentando construir ali ao longo dessa década em que seria a sede de vários mega eventos. Bom, João, vou aproveitar esse gancho e você falou do paradigma das mobilidades, como ele está inserido na sua pesquisa, e eu queria aproveitar, bom, para quem nos ouve, vai lembrar que o Marcelo Tomé já conversou aqui com a gente sobre o caso de Málaga, né, de um dos pontos do porquê Málaga é considerada uma cidade inteligente, e você conta na sua tese que Búzios foi inspirado em Málaga, e aí o Rio de Janeiro puxa referências de outros lugares. Então, bom, vou aproveitar esse gancho para pedir para você falar um pouco sobre o que é esse paradigma das mobilidades e como o Rio foi construído a partir dessas múltiplas referências enquanto cidade inteligente. Vamos lá. Em linhas muito gerais, o John Urry encara o paradigma das novas mobilidades como um projeto de ciências sociais em que o movimento é parte central. Acho que essa explicação, ainda que curta, possa dar uma imagem, mas não explica a totalidade do que seria o paradigma das novas mobilidades. Primeiramente, a gente fala de paradigma muito a partir da ideia de paradigma científico do Thomas Kuhn, da estrutura das revoluções científicas, em que ele entende paradigma como uma rede compartilhada de compromissos e adesões conceituais, teóricas, metodológicas, instrumentais. E no caso do paradigma das novas mobilidades, o movimento é parte central desse paradigma. Seja esse movimento real, virtual ou potencial, de pessoas, capitais, imagens, objetos, ideias, políticas, como também tento trazer nessa minha tese. Então a gente parte do entendimento
de que o movimento é parte central da nossa sociedade contemporânea. E dessa forma, os métodos, conceitos, teorias, de certa forma, sedentárias, digamos assim, no sentido de que estão muito pautadas no local, se movimentando pouco, não cotejando o movimento em suas análises, não mais dariam conta de falarmos sobre objetos transnacionais, objetos que ocorrem em várias localidades simultaneamente e objetos cuja essência está no movimento, objetos em trânsito. Então a gente parte desse pressuposto, né? desse referencial teórico-metodológico. E é interessante a gente pensar como que quando a gente fala sobre mobilidade, a gente nunca fala sobre uma única mobilidade, a gente fala sobre as mobilidades no plural, entendendo que fazem parte de um grande sistema e de que uma mobilidade puxaria a outra. No caso da minha pesquisa, além desse referencial teórico ter sido muito importante, a questão das mobilidades atravessam a minha pesquisa enquanto objeto mesmo, de pelo menos 3 diferentes formas. Eu falo sobre mobilidade de políticas, mobilidades urbanas e a mobilidade, isso muito en passant, até porque eu precisava falar sobre isso, mas já tinha muitas outras obras falando sobre a questão dos mega-eventos, mas também as mobilidades dos mega-eventos. A questão da mobilidade de políticas é fundamental, foi fundamental para eu entender esse processo de disseminação de cidades inteligentes pelo mundo. As políticas se movem, evidentemente que não como atores autônomos. A política acabou o expediente, ela saiu do gabinete de uma prefeitura e pegou o avião para ir para outro lugar sozinha. Não é dessa forma que acontece. Mas há sistemas sociotécnicos que se encarregam do movimento dessas políticas, no sentido de que a gente vê determinadas políticas se espalhando por vários lugares de uma forma muito rápida e sendo influenciadas umas pelas outras. 2 exemplos muito claros disso é a política de distribuição de renda, por exemplo, que a partir do caso brasileiro teve tentativas de serem implementadas em outros lugares. E quando eu falo política de distribuição de renda, me refiro aos programas que tivemos a partir dos anos 2000, como Bolsa Família e tudo mais. E outra política também que se moveu, se espalhou de forma muito rápida, foi a política antitabagista nos Estados Unidos na década de 60. A indústria tabagista nos Estados Unidos era muito forte e começou com uma cidade proibindo o tabagismo, proibindo o fumo, né, em lugares públicos e tudo mais. E isso se espalhou em 2 décadas, foi se alastrando por outras cidades de uma forma muito rápida. E aí eu fui olhar para esse movimento dessas políticas de cidade inteligente. É a primeira vez que cidades inteligentes aparecem na literatura é no final da década de 90, com o caso da cidade-estado de Singapura, 99 para ser mais preciso. E aí a gente vê em pouco mais de uma década isso se espalhar por outras cidades de uma forma muito rápida. E aí me interessava entender essa rede que se construía a partir do movimento dessas políticas e como que essas políticas estavam se disseminando. Algo que eu encontrei no caso do Rio de Janeiro e em outras cidades também, foi a influência de grandes empresas nesse processo. Então, João, talvez fosse legal você falar um pouco, uma coisa que você trabalha na sua tese,
sobre essa relação do poder público e das empresas, de para quem que é essa inteligência toda e como que se dá essa relação, né, com esse empresariado, mesmo com a ideia que você traz no, né, ainda ligando com as mobilidades, estava falando a ideia do turismo político, né, e empresarial que tudo isso envolve. Talvez fosse algo legal que você comentasse um pouco. Valeu pela deixa, Marcelo. É uma ótima questão. As empresas têm papel fundamental nesse processo de mobilidade de políticas, no sentido, se a gente for entender as cidades inteligentes como políticas de cidades inteligentes. E eu posso falar um pouco melhor sobre o caso da IBM, que foi uma empresa que trabalhou no início lado a lado com o Rio de Janeiro para tirar esse projeto Core do papel e realizá-lo. Mais para frente, depois a IBM rompe com o Rio de Janeiro, mas no momento de inicial teve grande associação. E eu fiz algumas entrevistas, né, com pessoas chaves do Core. Para quase todas elas eu garanti que elas seriam anônimas, esperando talvez que pudessem falar algo desse processo, questões dos bastidores, e que talvez se sentissem mais confortáveis não revelando seus nomes. Mas uma delas eu não pude garantir o anonimato, que era justamente a figura do Eduardo Paes. Não tinha como me referir ao prefeito do Rio de Janeiro do período sem que soubessem quem era, né? Eu tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche, né? Com a Mimi Scheller, que é um nome importante para pensar as mobilidades e tal. E aí eu estava nos Estados Unidos e fui atrás de entrevistar o Eduardo Paes em Washington, quando ele estava trabalhando no BID, Banco Internacional do Desenvolvimento. E aí ele contou com detalhes um pouco de como foi a IBM, essa relação com a IBM. E basicamente ele conta que a IBM foi atrás do Rio de Janeiro para oferecer uma parceria, né, uma forma de trabalhar junto. E aí eu fui olhar isso com um pouco mais de atenção e, de fato, esse movimento inicial é da IBM. E a IBM, no início da década de 2010, estava se aproximando de outras cidades em torno dessa questão das cidades inteligentes. Hoje não mais. Hoje não mais. E aí ela fazia o desafio chamado Smarter Cities Challenge, que era para ajudar cidades a se tornarem mais inteligentes. É muito curioso que as cidades se inscreviam nesse desafio, participavam de uma seleção e eram escolhidas pela IBM para ganhar ali consultoria e tudo mais. Mas é muito curioso esse movimento, que a IBM não dava soluções para os problemas das cidades. Ela procurava cidades para dar as suas soluções, no sentido de que escolhia cidades que pudessem ajudar. Então era interessante esse movimento. Então, de início, dá para dizer, isso em linhas muito gerais, dá para dizer quanto que as empresas ajudam as políticas a se movimentarem. E aí você mencionou também o turismo de políticas, né, que eu exploro na tese. Foi uma surpresa quando eu estava me aproximando mais do core, e aí eu quis ter o registro das pessoas que visitavam, né, para saber quem é que estava visitando o core. Porque parte fundamental dessa coisa da mobilidade de políticas é esse movimento de policymakers, de lobistas, de pesquisadores, de representantes de outras cidades se visitando, né, fazendo esse tipo de relação. E aí eu fiquei chocado que o Core, nesse período de 2011 a 2016, recebeu mais de 10 mil pessoas. Esse é um número assombroso, considerando que o Core é uma repartição pública.
Para visitar o COR não foi tão fácil assim. Você manda um e-mail, você espera a confirmação, marca uma data específica. Não é um museu que você chega na porta, paga a entrada e entra, sabe? Então esse número era bastante expressivo. E aí, esmiuçando ele, foi interessante perceber a quantidade de delegações que o Rio de Janeiro recebeu, de representantes de outras cidades. Quando teve o Rio Mais 20 em 2012, praticamente, se não todas, quase todas as delegações que estiveram no Rio de Janeiro foram recebidas no COR também. Quando teve a JMJ, os representantes do Vaticano estiveram no COR para verem como estava a organização da cidade para os eventos. Então, nesse período, o COR se tornou quase que um lobby da prefeitura, no sentido, não lobby de lobista, mas lobby de espaço para receber. De certa forma também é lobby de lobista, mas, mas principalmente esse espaço em que a prefeitura recebia quem vinha de longe e mostrava essa imagem de cidade organizada, que tinha tudo sob controle, moderna, que de certa forma não condiz não somente com o que a gente vê, mas com o que se vê com o que a gente estava acompanhando nos noticiários dos problemas que surgiam. Então, como infelizmente o Carlos Alberto Parreira certa vez disse que a CBF era o Brasil que tinha dado certo, no mesmo tom eu diria, num tom de ironia também diria, que o COR era o Rio de Janeiro que deu certo, sobretudo nesse período. Era interessante mostrar essa sala de controle moderna para quem era de fora. Bom, João, isso tem muito a ver com o que você mesmo chama atenção na tese, que é dizer que é um espaço de performance, certo? Essa é até uma ideia, Natália, que eu não desenvolvo tanto quanto eu gostaria. Foi algo que surgiu quase ali no finzinho da tese, né? E que eu deveria até ter explorado mais. Mas eu busquei essa ideia da sala de controle como espaço de performance, sobretudo do Centro de Operações Rio, no sentido de que não era meramente um espaço da gestão da prefeitura, algo que geralmente a gente pouco vê. O espaço do COR era um espaço aberto. Há um mezanino na sala com espaço para a imprensa de vários veículos trabalharem. Tem link ao vivo nos jornais locais da Rede Globo. Então era um espaço aberto, era de certa forma um espaço para mostrar como o Rio estava se modernizando, né? E é importante que isso fosse repercutido de certa forma, né? Uma coisa que, de certa forma, reitera esse argumento, e que é muito marcante, é que há esse telão na parede, há os operadores trabalhando, todos eles têm uma tela ali, um computador. Você fica ali meia hora, uma hora, você vai ver o operador olhando para o telão uma, duas vezes. O operador não precisa do telão para trabalhar, ele está trabalhando na tela do computador. Então aquela tela que ele tem lá é muito mais para quem chega de fora. Às vezes para o gestor ver de longe o que está acontecendo, ter uma imagem geral. Mas em termos de operação, não contribui muito no sentido de que não é por ali que os operadores da sala estão trabalhando. Então a tela que é o grande chamariz do COR, é o grande símbolo do COR, não é tão importante assim se a gente for parar para pensar. Como você mesmo ressalta, eu achei isso super importante. Você ressalta esse espaço ser tão veiculado e a narrativa que constrói o COR usado como uma ferramenta política, porque afinal de contas trata-se, como você mesmo já ressaltou, um órgão público. Não é um museu, não é lugar de passeio, é um órgão público, mas é agenciado como uma vitrine. Bom,
para quem se interessa pelo tema, eu recomendo a sua tese até pelas maravilhosas citações do Eduardo Paes. Se você puder falar mais sobre como o COR acaba sendo uma ferramenta política para os gestores e trazer essas maravilhosas contribuições do ex-prefeito do Rio de Janeiro. Conta mais sobre essa entrevista com o Eduardo Paes. Você começou a contar, mas acho que seria legal contar mais para os nossos ouvintes como é que foi. Que bom que vocês perguntaram sobre a entrevista com o Eduardo Paes. De fato, ela foi muito importante para entender um pouco melhor sobre o COR, né? Os detalhes técnicos na ocasião da entrevista já pouco importavam. Ela estava fazendo a entrevista 6 anos depois de todo esse processo, então outras pessoas me deram detalhes melhores sobre o processo do COR, mas a ideia, essa imagem do COR, como isso estava sendo construído, ninguém podia me dar com mais clareza do que o próprio Eduardo Paes. E até mesmo para a gente falar sobre a questão das mobilidades, algo que eu não conto na tese que seria interessante compartilhar aqui, diz respeito, de certa forma, aos métodos móveis. Não é tão simples você entrar em contato com o ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que está em outro país fazendo uma outra coisa. Então eu tentei contato com a assessoria, usei os telefones antigos que ele tinha cadastrado quando foi deputado, eu não consegui nenhuma resposta. E eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir entrevistá-lo, sendo que é tão importante? Estava disposto até a entrevistá-lo via Skype, por videoconferência, no caso. E aí eu estava entrevistando uma outra pessoa que foi muito importante ao longo da história do COR, que foi chefe executivo do COR, que eu sabia que tinha uma relação mais próxima com ele por ter sido, de certa forma, o braço direito dele por um tempo. E eu falo, cara, depois da entrevista, né, eu falei, eu preciso falar com o Eduardo Paes, você tem o contato dele? Você pode me ajudar nesse meio campo? Ele falou, cara, olha, eu não tenho mais o contato dele, eu posso até tentar falar com alguém que pode ter, mas eu te aconselho uma coisa, manda uma DM no Instagram que eu acho que ele pode te responder. Não é possível. Na ocasião... Isso é a pós-modernidade. Na ocasião, eu não tinha Instagram. Eu nem sabia o que era DM, mas eu falei, vou mandar. E aí você criou um Instagram para conversar. Depois eu entendi que era o Direct Message, mas no momento eu não tinha entendido. E aí eu criei um perfil no Instagram, não tenho foto no perfil do Instagram, e aí mandei uma mensagem para ele. Eu vou até ver se eu consigo acessar as mensagens aqui, que eu vou ler exatamente a mensagem que eu mandei para ele. De reportagem. Mensagem de 13 de setembro de 2017. Caro Eduardo Paes, como vai? Sou pesquisador da FGV e tenho investigado... A gente não fala que é doutorando, né? Porque ainda dá tom de estudante. A gente fala que é pesquisador para ver se dá uma fortalecida nessa relação. Sou pesquisador da FGV e tenho investigado o desenvolvimento do COR e sua importância para a gestão da cidade. Já tive a oportunidade de entrevistar várias pessoas envolvidas no projeto. Para mim, seria muito importante poder entrevistá-lo. Não uso o Instagram, mas criei esse perfil, pois o fulano de tal, que eu não vou citar o nome aqui, disse que talvez eu conseguisse contactá-lo por aqui. Estou em um estágio de pesquisa na Drexel University, na Filadélfia. Eu poderia ir ao seu encontro para entrevistá-lo pessoalmente, ou poderíamos fazer por videoconferência, o que for mais cômodo para o senhor. Agradeço desde já a sua atenção e aguardo seu contato. Caso queira me contactar de outra forma, meu e-mail é tal e meu telefone aqui é esse. E aí ele respondeu 15 minutos depois. Antenado. Então, assim, é pensar como essas novas tecnologias não são só alegorias, sabe? Quando a gente fala sobre as mobilidades comunicativas, é isso também, é possibilitar que uma entrevista seja feita a partir
de um contato no Instagram. Então, mas voltando ao ponto, assim, a entrevista com ele foi muito rica, né? Como experiência mesmo para entender essa história. E em vários momentos ele deixa escapar um pouco de como de fato era um movimento muito mais pautado para ele, né? A criação do core fazia parte dessa narrativa que estava se construindo. E tem uma história maravilhosa que quando ele chega um dia no core e encontra um processo administrativo numa mesa. E aí ele pega o processo administrativo, que alguns já havia alguns ali no core, ele cata todos os processos administrativos, leva lá para a calçada do core, joga na calçada e fala que não queria processo ali. E isso é muito ilustrativo, né? Não é que o processo fosse um problema. O problema é o que representa esse processo administrativo, né? É uma pessoa que não resolveu algo e aí assinou, passou para outra que também não vai resolver, vai passar para uma terceira. E aí quando ele fala que não queria mais aquilo, mostra como ele pretendia fazer do core esse espaço diferente, né? Uma outra parte da conversa que de certa forma ilustra um pouco o que você perguntou, Natália, sobre o uso político que o Eduardo Paes fez do core, né? Eu tive abertura para isso e fui para algumas perguntas mais provocativas, né? E aí eu perguntei se o core era o pet project dele, o projeto de estimação dele. E aí ele fala, não, vamos dizer que o meu projeto de estimação é o BRT, outro é a Clínica da Família. E aí no final ele entrega, não, era um projeto que acreditava muito, que tinha um custo-benefício maravilhoso, que era barato, simples, efetivo, tinha muito resultado. E aí ele deixa escapar uma coisa importante, que lá no core é quando se tinha a sensação de ter controle do governo, ter controle sobre a cidade, o que é fundamental para um gestor, né? E ele usa uma expressão muito interessante que eu fiquei pensando muito tempo depois, que ele falou que o core era a lojinha dele. E o core sendo a lojinha dele, a lojinha era a cidade inteira. Ele tinha controle, ele tinha essa sensação de ter controle da cidade, né? E aí acompanhar de perto um pouco a institucionalização de alguns procedimentos de emergência e tudo mais. Eu acho que isso ilustra bem como que o core estava sendo mobilizado nesse discurso de política moderna, racional, tecnológica que ele estava construindo. Nossa, sim, bem interessante, João. Bom, eu queria fazer mais umas perguntas para deixar claro. Na verdade, são 3 perguntas que eu vou elencar. Talvez a gente poderia dar uma resposta, não sei quão rápido pode ser para isso, mas são 3 perguntas que eu gostaria de elencar. A primeira é, né, como isso é uma coisa muito nova para a gente aqui que está entrevistando e para os ouvintes também, eu acredito, então talvez algumas explicações mais fossem necessárias. Então, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o que que tem lá dentro? O que que essas pessoas que estão trabalhando lá cada um no seu computador estão fazendo? O que que aparece na tela? O que que se vê quando entra nesse lugar? Primeira pergunta. Segunda pergunta. A gente fala tanto em cidade inteligente, mas acredito que algumas áreas de inteligência dentro de uma cidade, né? A cidade não é inteira inteligente, né? Gostaria talvez que você falasse um pouco isso, aonde, o que e para quem que é uma cidade inteligente. E a terceira pergunta é: como que a pessoa comum do Rio de Janeiro sente ou não sente a presença dessas inteligências, do core, de tudo isso na vida dela? Não sei se eu vou conseguir responder as 3 perguntas assim, não, porque não são perguntas simples, mas vamos tentar. O que tem dentro do call? O que essas pessoas estão fazendo? Tem um representante de cada uma das agências, às vezes mais de um, e ele
se comunicam entre si para lidar com os problemas da cidade. Vai ter gente da Rio Luz para ver se tem uma luz queimada, um poste com problema, um fio que arrebentou. Vai ter gente da Rio Águas para ver se tem uma galeria que está fechada, que vai chover em breve. Vai ter gente da Guarda Municipal ali. Vai ter representante da Light para se comunicar sobre alguma região que possa estar assim, pode estar desabastecida. Vai ter defesa civil. E a ideia de estarem juntos é que eles possam se comunicar e facilitar o trabalho conjunto. Em termos operacionais, não dá para dizer que o COR é ruim para a gestão da cidade, muito pelo contrário. O COR trouxe pontos muito positivos nessa gestão urbana, sobretudo na garantia de resolver rápido os problemas. Então, eu acho que é basicamente isso, né? Cuidam das mobilidades diárias da cidade e gerenciam eventuais emergências. A segunda pergunta que você fez foi sobre as áreas de inteligência da cidade ou essa foi a terceira? Foi essa mesmo. Sobre as áreas. É bom você tocar nesse ponto, né? Sobre como a cidade não é inteiramente inteligente. Uma coisa curiosa é que fala-se sobre cidade inteligente metonimicamente, no sentido de tomar a parte pelo todo. Há uma parte da cidade que, todas as aspas possíveis, é inteligente e, em função disso, vamos chamar de cidade inteligente como se fosse toda a cidade. Em Búzios eu já havia registrado isso. Os investimentos da rede de fornecimento de energia elétrica estavam sendo feitos massivamente na região peninsular de Búzios, que representa 1/3 de todo o território da cidade, que já era um espaço com uma concentração de renda, espaço onde tem os hotéis, as pousadas, os restaurantes, enquanto nos outros 2/3 da cidade não havia tanto investimento. Algo que evidenciava isso é que quando você passa por esse pórtico, depois de você já ter andado muito em Búzios, tem uma placa de bem-vindo a Búzios, né? Como se a outra parte não fosse Búzios, como se a outra parte não fosse cidade inteligente. Ou seja, trata-se de um projeto de cidade inteligente que teria o potencial, talvez, de diminuir as desigualdades, melhorar a prestação de serviços em áreas que são ruins, mas na realidade está ampliando um fosso que tem de diferença entre essas regiões. No Rio de Janeiro, algo que ilustra muito bem isso, é como as câmeras estão distribuídas pela cidade. Há muito mais câmeras distribuídas na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, que é uma região mais rica da cidade, enquanto nas regiões mais pobres a gente vai ver as câmeras nas vias de acesso, nas vias principais. Está muito mais preocupado com a questão do trânsito somente, enquanto na Zona Sul há muito mais olhos da prefeitura. Ou seja, se nesse espaço há muito mais câmeras, é porque há interesse de olhar para esses espaços com mais atenção. Isso é só uma alegoria para mostrar como que há desequilíbrios nessa inteligência. Se a gente está falando de cidade inteligente, se a gente está dizendo que há territórios mais inteligentes, estamos dizendo também que há territórios mais burros e a gente não pode se esquivar de falar sobre como esses projetos muito raramente têm como objetivo melhorar o serviço, diminuir a desigualdade ou coisas do tipo. E a terceira pergunta? Se como o cidadão comum da cidade do Rio percebe ou não enfim, todo esse processo no cotidiano dele. Sim, sim. Aliás, Marcelo, essa é uma excelente questão. A gente sente, e agora falo também como cidadão carioca, a gente sente a presença do COR. Até porque todo dia, se você ligar o jornal, vai aparecer um âncora do jornal local falando de dentro
do core. A gente vai ter telões na cidade dizendo o tempo que você vai levar em determinadas vias, para você pegar outro trajeto e tudo mais. Os atendimentos emergenciais são feitos de forma mais rápida, mas não há uma associação de que isso faça do Rio uma cidade inteligente. Quando a gente fala de cidade inteligente, isso evoca uma série de ideias que são difíceis até de acompanhar, né, materialmente falando. E o Rio de Janeiro pouco se esforçou para falar sobre cidade inteligente dentro do Rio de Janeiro. O que eu encontrei na minha pesquisa é muito mais o Rio de Janeiro buscando o reconhecimento internacional como cidade inteligente do que isso sendo falado domesticamente. O que, de certa forma, corrobora, reitera a minha hipótese de que a cidade inteligente Rio era uma narrativa que interessava esse momento que o Rio de Janeiro estava vivendo. João, em todos os episódios já virou uma marca registrada nossa a gente pedir para o entrevistado contar uma história de campo. E eu gostaria de saber de você, para além disso tudo, ter contatado um ex-prefeito pelo Instagram e coisas mais, você poderia contar alguma anedota, alguma história da sua pesquisa, alguma coisa que tenha acontecido com você que seja legal para os nossos ouvintes? Eu acho que uma parte interessante da pesquisa de campo e que me fez refletir muito foi... Eu estava no sanduíche, né, durante o período de sanduíche, na Filadélfia, e aí eu tinha conversado com o principal interlocutor do Centro de Operações Rio, que eu estaria fora e tal, e aí ele me mandou um e-mail e falou assim: João, vai ter uma exposição sobre o core em Nova York. Eu achei aquilo tão estranho. Eu falei assim, cara, que surreal, né? Uma exposição sobre o core em Nova York. Eu falei, tem que ir. E aí eu me desloquei para lá. Era o último ou penúltimo dia da exposição. Era numa galeria minúscula chamada Storefront for Art and Architecture, em Nova York. Não vou lembrar exatamente onde era. O nome da exposição era Control Syntax Real. E aí a exposição era pequena, mas foi lá que eu tive um insight interessante sobre o que o core representava para o gestor público. Tinha uma crítica sobre essa questão da vigilância nessa exposição. Era uma exposição, não era uma exposição sobre o core, mas era uma instalação que falava sobre essa questão das cidades sendo monitoradas. Então era uma grande maquete feita com impressora 3D, toda branca, que contava momentos do Rio de Janeiro. Então tinha ali o desmoronamento de um morro, o carro virado, as pessoas virando o carro, tinha ônibus pegando fogo, tinha o desfile de carnaval, e aí tudo isso em miniatura, né? Uma espécie de maquete da cidade, e câmeras, essas em tamanho real, apontadas para a cidade. E aí tinha na parede telas de TV passando essas imagens da cidade, e aí de repente acendia emergência na tela. E aquilo ali me deu. Eu acho que ali eu senti a sensação que o gestor urbano sentia dentro do core, de estar maior do que a cidade, de olhar a cidade por cima e tendo esse controle por ali, daquele espaço remoto, vendo a cidade toda. Então foi esse momento assim que dessa pesquisa de campo que me deu um insight muito valioso sobre o que era o core. Tem fotos na minha tese sobre essa exposição. Fica aqui então o convite para os ouvintes procurarem a tese do João e darem uma lida, porque realmente é muito interessante. João, nós estamos agora encaminhando para o final. Gostaríamos de te agradecer muito por ter disponibilizado a trocar de papel hoje, né, a ser nosso entrevistado.
Gostaríamos de agradecer por ter compartilhado tudo isso com a gente. E foi uma experiência ótima, né? Mas infelizmente tudo tem que ter um fim, mesmo isso aqui sendo uma conversa, mesmo isso aqui sendo uma conversa de dentro de casa, tem que terminar em algum momento também, né? Então, João, muito obrigada mesmo. Foi ótimo. Eu Foi adorei muito poder divertido, conversar com João. A vocês. sua tese é muito legal. Eu espero que o pessoal que se interesse procure, porque além de o tema ser super necessário, ele é também muito bem escrito, com as incríveis falas de Eduardo Paes, que recheiam todo o conteúdo. Então, parabéns, João. Foi muito legal conhecer seu trabalho e conversar aqui sobre ele para. Muito obrigado. Foi incrível conversar com vocês. Eu tô bem feliz de estar agora participando como entrevistado desse podcast que a gente tem trabalhado tanto para fazer acontecer. E eu espero que Natália e Marcelo também, num futuro breve, estejam do lado de cá contando das experiências como um pesquisador também, que está nesse lugar é também muito bacana. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.